começar mais um dia de live. Tive alguns problemas aqui com o Instagram, não estava entrando na live. Aí eu consegui desinstalar, instalar de novo e eu consegui entrar. Às vezes acontece essas coisas, não é? Quem que nunca passou por uma dificuldade no telefone, no computador? Todo mundo passa por isso. Bem, vamos voltar então à nossa leitura. Hoje é a leitura 5, o fim da procrastinação. E ele está falando a emoção do sentido, né? Resultando de um terceiro tipo de felicidade, além daqueles criados pela alegria e pelo estado de fluxo, né? Então, a gente está falando dos atos altruístas, que ele falou da outra vez, de ter deixado um bilhete na van do senhor, né? Que depois foi lá agradecê-lo. Então, atos altruístas são recompensados com um sentimento forte, a emoção do sentido, porque é bom incluir elementos de altruísmo e atividades do ego 2.0 na sua visão pessoal, porque as emoções positivas são mais fortes quando praticamos ações que têm um propósito mais elevado. Porque as partes do nosso cérebro se desenvolveram em esforço a esse tipo de comportamento. Acho que a gente tem esse sentido, né, de ajudar mais o próximo, a gente se sente melhor, né, libera ocitocina, esse hormônio faz a gente sentir uma felicidade talvez dupla, né. A gente se sente também agradecido de estar no fato de poder ajudar, ao invés de ser ajudado também, tem esse ponto. Para ilustrar isso, imagine uma unidade de algo, pode ser um átomo, uma molécula ou uma célula, ou mesmo uma formiga, um elefante ou um ser humano. Imagino que esse elemento individual tem um potencial imaginário, que está tentando realizar. Um átomo tenta se ligar a outros, um glóbulo branco tenta matar bactérias nocivas, uma pessoa tenta realizar sua visão pessoal. Aí existe uma criação de sinergia, né? Eles vão tentando ligar as células às outras, um átomo ao outro e assim vai. Então, uma unidade, um indivíduo tenta realizar o seu potencial. Ele está recapitulando. Se existem muitas unidades próximas uma das outras, mais cedo ou mais tarde ocorrerá a auto-organização. Processos em que as unidades começam espontaneamente a se juntar e criar comunidades que lhes permitam realizar seu potencial de maneira eficaz. É igual aqui, a gente mora na nossa cidade, é como se a gente estivesse criando um grupo, uma unidade. Então essa aqui é a nossa cidade, a outra cidade vizinha é uma outra comunidade que se juntaram, né, com os mesmos valores, os mesmos tipos de ideias e foram se agregando, é assim? Então a gente também tem os grupos sociais, que são aqueles que têm afinidades, aqueles que têm afeição, e assim vai, né? A semelhança de intelectual, a gente também tem esses grupos sociais na nossa vida, os grupos de amigos, tem os grupos familiares, né? Existem vários tipos de grupos no nosso dia a dia. Aí, continuando aqui, a auto-organização ajuda a criar espaço para a cooperação, ou o que se domina essa energia do grupo. Desse modo, o todo se torna maior do que a soma de duas partes, ou seja, em vez de 1 mais 1 ser igual a 2, na verdade se torna 1 mais 1 igual a 3, porque eles conseguem se expandir mais. E tem mais, o fenômeno da auto-organização ocorre não apenas em nível individual, mas também em nível coletivo. Mais cedo ou mais tarde, esses grupos se juntam formando comunidades que os ajudam a funcionar ainda melhor. E por aí vai. A auto-organização ocorre desde a microescala até a macroescala. Átomos se combinam e formam moléculas, e moléculas se combinam e formam células. Células se combinam e formam organismos. Organismos se combinam e formam comunidades, e assim por diante. No livro Atitude Mental Positiva, fala de alguns grupos, igual a J.Lo, também já fez parte de grupos que incentivavam a melhoria, o desenvolvimento pessoal, e isso fazia, pelo menos nos Estados Unidos tem esses grupos que ajudam a pessoa a se melhorar, né? E eu acho muito interessante isso. E
a troca de informações, de que dizem também que quando a gente está com pessoas que pensam como nós, ou mais que nós, que são melhores do que nós em certos aspectos, tanto intelectualmente, ou na prosperidade, equilíbrio emocional, a gente vai assimilando aquilo ali daquelas pessoas. Se a gente está no outro grupo, que são pessoas que são mais desequilibradas, que não têm muito intelecto, a gente vai se tornando muito daquilo que a gente convive. Então é mais fácil a gente se tornar uma pessoa que vai convivendo com outras pessoas que não têm tanto a oferecer e se tornar como elas, do que a gente encontrar grupos que têm um patamar maior, são menores quantidades. Porque a gente sai da zona de conforto, é difícil. Então todo mundo prefere ficar reclamando ao invés de sair dessa zona de conforto. E aí não existe essa troca. É tão legal quando a gente faz esse tipo de situação. E as pessoas que estão acompanhando a leitura e tudo, quem quiser o livro no PDF, esqueci de falar no começo, é só me pedir que eu passo, tá bom? Graças à auto-organização, unidades e indivíduos criam comunidades. Recapitulando o que ele está aqui. A sinergia resultante ajuda a realizar esse potencial de maneira mais eficaz. A auto-organização tem sido responsável por muitos pontos de virada na evolução da vida na Terra. Pense, por exemplo, Volvox globator, um organismo unicelular que, em certo ponto de sua história evolutiva, passou por uma grande transição em seu estilo de vida. Organismos individuais deixaram de viver separados e começaram a formar grandes colônias esféricas. Essas colônias, compostas de centenas de organismos individuais, eram capazes de movimentar melhor e de trabalhar melhor como grupo. Elas se tornaram um símbolo de transformação de organismos unicelulares em multicelulares. Eles foram se agrupando um ao outro. E aí eles conseguiram se movimentar melhor, fazer as tarefas melhores que precisavam fazer. Recapitulando, 3. Graças à auto-organização, grupos de unidades, indivíduos começam a se reunir, gerando mais uma vez em sinergia. O mesmo ocorreu com as vespas solitárias, que mais de 100 milhões de anos atrás começaram a cooperar entre si para refazerem vespeiros, até darem origem às atuais abelhas, formigas e outras espécies de insetos sociais que colonizaram o mundo inteiro. As células do nosso corpo também são um indício da auto-organização. Elas contêm organelas chamadas mitocôndrias, cujo DNA é completamente diferente do DNA no núcleo celular. Isso se explica pelo fato de que, em algum momento da evolução, as mitocôndrias provavelmente foram organismos independentes. Quer dizer, eles agruparam essas mitocôndrias, né, essas organelas, vamos dizer assim, e eles foram se agrupando para poder funcionar melhor. Então, por isso que tem um DNA diferente do núcleo celular. O momento em que nossos ancestrais começaram a se reunir em torno da fogueira comunitária foi um divisor de águas na evolução da sociedade humana. As comunidades que se desenvolveram a partir daí foram superiores na divisão do trabalho, na troca de produtos e na autoproteção, além de capazes de disseminar melhor as ideias, tecnologias e culturas, o que deu apoio a esse tipo de desenvolvimento. Porque os seres humanos evoluíram de tal modo a se tornarem cooperativos? Porque ninguém vive sozinho, né, gente? A gente precisa um dos outros. A gente tá... Se eu só tô arrumo meu cabelo porque tem uma fábrica que veio de alguma fruta que foi plantada e assim vai. A gente vai... como se fosse uma cadeia independente. E também resultados de pessoas que vão evoluindo um com o outro, né? E quando você tá pensando sozinho, você pode evoluir até certo ponto. E se você pensar com mais de uma pessoa, você pode evoluir muito mais. Porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? Assim que se fala.
Então, você imagina se você tiver uma cooperativa, ela tem a cooperativa, por exemplo, do leite, né? Então, são várias pessoas que têm roça, que têm gados e tudo, que se reuniram para poder tentar fazer uma organização melhor, vender esse leite melhor, fazer um ajuste de preço, melhorar em relação à vermificação, às outras injeções que precisam de fazer. E eles, de repente, eu não sei como funciona, mas imagino que de repente fica mais fácil comprar em conjunto certas coisas, tomar certas providências em conjunto, porque eles ficam amparados, ficam mais amparados, porque aí tem alguém que está ali como dirigente apoiando aqueles que estão ali, levando os problemas que ocorrem, e aí vão solucionando aquilo ali em conjunto. E aí, tipo assim, como a gente tem a votação da prefeitura, a votação presidencial, vai se colocando todos os problemas que a comunidade tem, e aí vai se organizando de uma forma que fique melhor para todos. É assim que é essa comunidade, ou pelo menos é assim que deve se funcionar, entende? E até mesmo para ver essa organização, que aí quando as pessoas se juntam e começam a se organizar, que cada um vai ficar responsável por uma função, e aí quando junta tudo isso daí, vai ficar uma coisa muito melhor do que se fosse uma pessoa só fazendo tudo, certo? A teoria da evolução de Darwin se baseia na sobrevivência do mais apto. Indivíduos mais aptos têm capacidade maior de procriar e transmitir seus traços à prole. Os incapazes de competir parecem e suas informações genéticas se perecem. Vou ler de novo. Os incapazes de competir perecem e suas informações genéticas se perdem. Mas Darwin também descreveu o que se conhece por seleção de grupo. Tal como acontece com os indivíduos, grupos de indivíduos também competem entre si pela sobrevivência. Antigamente, né, tinha muito isso, porque era caça, não tinha, era tudo rudimentar, e às vezes tivesse uma tribo perto da outra, uma tribo, que eu falo assim, né, uma aldeia, um conjunto de pessoas, né? Se surgisse um animal de grande porte, ou até os pequenos, eles iam se competir para poder quem ia comer mais, né? Imagine duas tribos de caçadores de mamutes pré-históricos. Uma dessas tribos atua em grupo. Cada um tem suas tarefas a cumprir. As pessoas se protegem mutuamente e a comida é dividida entre todos quando um mamute é abatido. Como eu falei, eles vão se organizando, vão se ajudando, começam a dividir. A outra tribo é um grupo de indivíduos individualistas e egoístas. Todos esperam que outra pessoa arrisque sua pele na caçada. Eles atuam cada um por si. E, se mesmo assim conseguem abater o mamute, acabam disputando quem vai ficar com o maior pedaço de carne. Então, qual você acha, que está perguntando aqui, qual das duas tribos tem mais chance de sobreviver? Que quando todos comem juntos, quando todos conseguem se organizar, quando há uma harmonia, com certeza há uma taxa de sobrevivência maior, não é verdade? Assim como empresas que você vê que muitas vezes vai à falência, não consegue ter esse cooperativismo. Não é só por isso, claro, um dos motivos, estou dando como exemplo, tá? A abordagem científica dominada de teoria dos jogos, laureada com o Prêmio Nobel de Economia em 1994, prova de um ponto de vista matemático que é preferível atuar em grupo e agir de forma altruísta, quer dizer, fazendo bem, ajudando, pensando sempre no próximo, agir em conjunto. Mas, por exemplo, vamos abater aquele mamute. Então você vai pro lado de lá, eu vou por aqui, e a gente, né, vamos botar flechas, lanças, né, na época, né? Ia para vários lados, ou eles combinavam um lado só quando fosse passar, poderia fazer uma armadilha, alguma coisa assim, do que cada um tentar por si, às vezes nem conseguir, por exemplo, ficava até mais difícil, talvez.
Ao longo prazo, isso é mais vantajoso que um comportamento puramente egoísta. Quanto mais indivíduos cooperativos existem no grupo, maiores são as chances de esse grupo sobreviver. Os seres humanos pré-históricos provavelmente não estavam familiarizados com a teoria dos jogos e, portanto, não podiam basear suas ações nela, mas mesmo assim começaram a agir em grupo. Por quê? Mesmo que antigamente eles não tinham muita moral, não tinham muitas condições, os mesmos pensamentos que nós, eles tinham assim, muito essa coisa de instinto de sobrevivência. Mas ainda assim, nesse instinto de sobrevivência, eles conseguiram pensar e verificar que, graças à seleção de grupos, grupos com indivíduos mais cooperativos têm mais chance de sobrevivência. Aos poucos, as emoções evoluíram com o propósito de dar apoio ao comportamento racional. Por exemplo, tal como a sensação de sede nos lembra de bebermos água para não morrermos desidratados. Provavelmente foi assim que evoluiu a emoção no sentido, nossa recompensa por cooperarmos e agirmos com altruísmo. Essa emoção ajuda na auto-organização e nas atividades do ego 2.0. Desde o início da história humana, que pensadores tentam descobrir como definir o bem e o mal. Do ponto de vista das auto-organizações, ações motivadas pelo ego 2.0 podem ser classificadas como bem elementar. Os indivíduos podem fazer coisas que ajudam não apenas a si próprios, como outros indivíduos e as comunidades de que fazem parte. E essa capacidade de cooperar com o altruísmo leva ao desenvolvimento tanto de indivíduos quanto de grupos inteiros. O oposto do bem elementar seria o mal elementar, o comportamento egoísta pelo qual o indivíduo prejudica outros indivíduos e a comunidade a qual pertence, visando o benefício próprio. Então, como eles estavam falando anteriormente, de disputarem sobre quem ficaria com o maior pedaço de carne. E muitas vezes isso deveria ocorrer com os que são mais fortes. E quantos desses mais fortes que poderiam ajudar os mais fracos foram mortos nessas batalhas? Porque antigamente é como se eles só visassem o agora, só o que era mais importante naquele momento. Eles com certeza não pensavam nas consequências de pessoas que iriam andar em grupo com eles, porque só pensavam em si mesmo, certo? Então, tomemos como exemplo o crescimento desenfreado de células cancerosas que prejudica o corpo do seu hospedeiro. O poder da visão de grupo. Precisamos nos agrupar. Se você quer mudar o mundo, precisa se agrupar, precisa ser colaborativo. Essa ideia é defendida pelo filósofo suíço Alain de Botton, contém a chave da motivação de grupo. Quando todos os membros de um grupo possuem valores e visões pessoais similares, lógico, gente, que ninguém pensa tudo igual, mas concorda em várias outras coisas, em várias coisas que fazem sentido para aquele grupo que foi formado. Então, quando tem visões pessoais similares, fica bem mais fácil fundar movimentos, organizações e outras associações capazes de realmente impulsionar as coisas para frente. Se as pessoas criam uma visão de grupo, o resultado é uma motivação de grupo bem forte. Se a sua visão pessoal corresponde à visão da comunidade a qual você faz parte, você vai sentir a emoção compartilhada no sentido. Você se sente pertencido. É como se você se sentisse assim, eu vou fazer próximo, eu gosto daquele lá, fulano também gosta de mim, vamos fazer tudo em conjunto. É tão bom estar todo mundo junto, a gente ri, a gente conversa e faz as coisas. Então a gente sente aquela coisa de pertencer a um lugar. Essa emoção tem sido uma das forças propulsoras mais importantes na história humana. Ela derrubou ditadores, promoveu revoluções e gerou outras mudanças que transformaram o mundo.
Existem vários exemplos de como essa emoção compartilhada no sentido pode ser experimentada por pessoas no mundo inteiro. Praticamente todas as religiões se sustentam nesse princípio. Torcedores de times esportivos a experimentam e ela pode ser documentada nas experiências de veteranos combatentes. A motivação de um grupo baseada em valores e visão compartilhados é também o fator central para a dedicação dos funcionários na maioria das empresas inspiradoras que visitei. Ele falou que eles faziam parte de um bem maior, não foi? Da Nordisk, né? Se eu não me engano, o nome da empresa. E ele se sentiu motivado, até que ele brincou que será que eles colocavam alguma coisa na bebida deles? Então, é isso aqui, ó, a visão da Novo Nordisk, que proporciona aos seus funcionários um sentido mais profundo, é apenas um exemplo disso. Então, quando você tem um ideal, uma empresa que trabalha por um ideal, a gente se sente motivada, se a gente se afina com aquela meta, com aquele propósito, a missão da empresa, certo? O escritor Simon Sinek expressou o poder da visão de grupo. Se você contrata as pessoas só porque elas conseguem realizar um trabalho, elas trabalharão pelo seu dinheiro. Mas se você contrata pessoas com as mesmas crenças que você, elas vão dar sangue, suor e lágrimas em seu trabalho. Então, elas são altamente motivadas intrinsecamente, porque a missão da empresa combina com os propósitos de vida dela, combina com seus valores, com as coisas que ela assimilou e aprendeu ao longo da vida. Então, por isso, as pessoas que trabalham numa empresa que tem essa compatibilidade de valor, elas se sentem mais motivadas. Então, qual é o melhor tipo de motivação? Se você quiser combater a procrastinação e ser feliz, precisa escolher o tipo certo de motivação, que, como indicam as pesquisas, não vai ser a motivação extrínseca baseada no porrete, nem a motivação intrínseca baseada nas metas. O tipo mais eficaz da motivação envolve se livrar de punições e metas e criar uma visão pessoal que desperte em você a motivação intrínseca baseada na jornada. Então, ela não deixa de ser inerente, de ser dentro, mas ela é baseada na sua jornada de vida. Então, a gente tem que ter compatibilidade, ele está recapitulando aqui, a compatibilidade da visão do grupo e a visão pessoal, tá? E aí é como se eles atraíssem, ele até colocou um imã aqui no desenho, a visão do todo, atraindo cada um dos indivíduos e eles entre si se combinando, se ajustando, se organizando e se unindo para fazer aquilo acontecer. Aí ele fala assim: quando pessoas com valores e visões pessoais semelhantes se unem, cria-se uma motivação de grupo bem forte. No entanto, sua visão não seria um motivador tão forte se envolvesse apenas atos egoístas do ego 1.0. Somente atividades capazes de resultar no bem elementar, atos altruístas do ego 2.0, conseguem gerar a emoção do sentido, que é uma das mais fortes que se pode sentir. Esse tipo de motivação vai impulsionar você adiante constantemente, impelindo como se fosse um imã forte. Ao mesmo tempo, você vai alcançar o estado de fluxo e obter a emoção do sentido, que lhe trarão muitos sentidos positivos. Assim, vai se ver no estado duradouro de felicidade no momento presente. Se você se cerca de pessoas com visões semelhantes, consegue colaborar com elas e criar uma comunidade. Assim surge a motivação do grupo, ampliando os efeitos da sua visão pessoal. Como criar uma visão pessoal? Se você não tem ideia, não se preocupe.
é o que vamos ver na parte desse livro, na próxima parte deste livro. Olha, eu vou ler mais um pouquinho, a minha voz não tá muito boa hoje. E aí, se eu sentir que eu não tô aguentando, porque o clima tá muito seco, aí eu vou parar, tá bom? Ferramenta, visão pessoal. Seu tempo é limitado, portanto, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se prenda a dogmas, que é viver conforme os resultados do pensamento de outras pessoas. Essa é uma das ideias proferidas por Steve Jobs em seu discurso para os formandos da Universidade de Stanford em 2005. Escolher o tipo certo de motivação é crucial para seu desenvolvimento pessoal e a redução da procrastinação. Interessante. Escolher o tipo certo de motivação é crucial para seu desenvolvimento pessoal e a redução da procrastinação. Interessante isso daqui, tá? A gente poder escolher bem a motivação que nós queremos para a nossa vida. Por isso, a primeira ferramenta prática que ensinaremos a você neste livro é como criar uma visão pessoal, preparando o caminho para a motivação baseada na jornada. Com esse tipo de motivação, sua visão vai ser duradoura e levar não apenas a resultados, mas também a felicidade mais frequente. Lembrando que, como estamos falando da sua vida, sobre o qual você detém a responsabilidade, é imprescindível que você crie sua visão pessoal. Afinal, é sua visão pessoal, é sua vida, né? Como você vai criar uma visão exterior se tá se tratando da sua vida, certo? Um cliente certa vez me pediu que criasse sua visão para ele. Ofereceu pagar por isso, alegando não ter tempo para fazer ele próprio. Expliquei que dessa maneira não ia funcionar. Para a sua visão acionar o motor da motivação intrínseca, ela precisa ser uma expressão de autonomia, precisa ser a sua visão, fruto dos seus esforços, conter seus pensamentos e valores. Porque cada um de nós temos nossos próprios valores. Podemos ser criados na mesma casa, mesmos pais, mas cada um de nós não tem um tipo diferente de temperamento. Com certeza os nossos valores também diferem. A gente pode ter pontos em comuns, mas aí a gente já vê a diferença. Imagina dentro de um lugar onde que tem várias pessoas criadas por outras famílias com vários tipos de valores diferentes. E aí você vai pedir para outra pessoa criar um valor se ela tem um valor diferente do seu. Pode ser até similar em algumas coisas, mas não totalmente igual. Só você sabe o que é importante para você, mais ninguém. Como criar sua visão? Antes de começar, recomendamos que você se prepare com alguns poucos passos simples. Desenvolvemos as seguintes ferramentas de apoio para ajudá-la a descobrir em si mesma informações úteis para chegar à versão final da sua visão pessoal. Análise SWOT pessoal vai revelar suas forças e suas fraquezas. Também vai ajudar você a identificar novas oportunidades e possíveis obstáculos ao seu avanço. Lista de realizações pessoais vai ajudar você a identificar e anotar realizações que o deixaram orgulhoso de si mesmo. Interessante isso também, né? Porque a gente às vezes só fica pensando no pior de nós. Análise de atividades motivadoras vai ajudar você a mapear as coisas que quer fazer na sua vida. Existem 4 tipos de atividades capazes de gerar uma motivação forte. Versão beta da sua visão pessoal vai ajudar você a lançar as bases para a sua visão final. As fases iniciais da criação de uma visão são as mais importantes,
mas as pessoas costumam procrastiná-las. Esse método simplifica o processo, permitindo que você dê o pontapé inicial. Então, arranje uma tarde livre em que você possa ficar em paz e sossegado e mãos à obras. As próximas páginas trazem instruções detalhadas de como proceder. Elaborar sua visão pessoal leva tempo, não se apresse. Durante o processo, você vai se ver progredindo, pouco a pouco, rumo a uma versão final de sua visão pessoal. Então, em primeiro ponto, análise SWOT, análise de atividades motivadoras, lista de realizações pessoais, versão beta da sua visão, até que você chega à versão final. O que é essa análise SWOT? Ele está explicando aqui, análise SWOT pessoal. Você é criativo, mas às vezes organizado? Ou é preciso e analítico, mas ocasionalmente não consegue improvisar? Quando pergunta às pessoas quais são os seus pontos fortes e fracos e o que elas gostam e não gostam de fazer, elas raramente sabem me responder. É interessante notar que tantas pessoas não têm respostas para essas perguntas tão importantes. Uma análise SWOT pessoal vai ajudar você a encontrar essas respostas. Quer dizer, esse autoconhecimento é de extrema importância. A gente tem que saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Você pode começar até pelo aquilo que eu não gosto, aquilo eu não vou fazer, aquilo eu não gosto, para depois você ir para as coisas que você gosta, certo? E você vai vendo no seu dia a dia como o seu organismo funciona, o que cai bem para você, no seu estômago, no seu intestino, assim vai, não é só o seu físico, o seu pessoal, palavras que você gosta de ouvir, filmes, livros, rede social, você vai lá mesmo, você mesmo vai se delineando as coisas que você gosta e que você não gosta. E no seu dia a dia, você vai definindo isso pouco a pouco. Isso vai se chamando o autoconhecimento, pontuações do que te faz bem e o que te faz mal. Entende? Você vai começar preenchendo a parte superior do diagrama. Faça a si mesmo essa pergunta: quais são meus pontos fortes e fracos? Tente escrever ao menos 5 de cada. Então, primeira parte do diagrama, porque ele colocou uma linha com vários pontinhos, seguindo 5 passos, que o primeiro é a análise SWOT pessoal, que ele colocou em cima dessa linha reta. E então você vai colocar aí quais são seus 5 pontos fortes e seus 5 pontos fracos. Qual o objetivo disso? Aí, se você com o livro, vai ficar mais fácil de você visualizar, porque você vai colocar de um lado os pontos fortes, de outro ponto fraco. Cortou, aí você vai colocar debaixo dos pontos fracos as suas ameaças e do lado dos pontos fortes as oportunidades. Então, se você já sabe que tem seus pontos fracos, eles são uma ameaça para você. Então, quais são as ameaças que ele que ele vai te fazer procrastinar? O que ele vai fazer é deixar você de ser a pessoa que você quer ser. E as oportunidades, seus pontos fortes, eles vão te ajudar a te elevar, a chegar àquele patamar que você quer, que você deseja, Porque quando a gente quer, a gente tem um objetivo, Então, ele perguntou qual o objetivo disso, A gente precisa saber o que a gente quer da vida, onde você quer chegar. Você não está procurando quais são a sua visão, qual é a sua motivação. Então, a sua motivação é o que você é, o que representa você, o que você quer ser quando crescer, vamos dizer assim, o que você quer fazer da sua vida que vai te fazer representar que você está vivendo sua vida plenamente. Entende? Aí ele fala aqui, para realizar sua visão, você precisará aplicar seus pontos fortes nas atividades que vai executar com mais frequência. Quando você tem as habilidades para algo em que encontra significado, é aí que acontece o fluxo. Já seus pontos fracos são inimigos do fluxo.
Portanto, tome cuidado com eles ao definir sua visão. Se você não tem as habilidades necessárias para executar algo que, no entanto, é importante para realizar sua visão, vai acabar se sentindo ansioso e frustrado. Então, a gente tem que ver quais são os desafios que vai te levar a um fluxo e, ao mesmo tempo, as suas habilidades que vão te trazer também esse fluxo para você ter essa motivação. Você só tem que tomar cuidado para você não procrastinar, para não ter frustração, ao mesmo tempo criar uma expectativa além da realidade. E também dentro dessa sua jornada, se você não vai se entediar demais a ponto de deixar o fluxo correr conforme deve, ou conforme você se colocou para si mesmo. Certa vez, o contador que prestava serviços para a nossa empresa conseguiu perder o equivalente a 3 anos de registros financeiros. Lembro que ao entrar no escritório dele, a gente se deparava com um caos generalizado de papéis. O sujeito parecia totalmente desprovido de precisão, um dos pontos fortes necessários ao tonto contador. Após uns 5 meses, quando parou de trabalhar para nós, ele encontrou os tais registros e nos devolveu. Não creio que fosse desleixado ou uma pessoa, apenas que julgava mal as próprias habilidades. Esse incidente fortaleceu minha opinião de que as pessoas deveriam levar em conta seus pontos fortes e fracos na hora de escolher uma carreira ou definir qual caminho seguir na formação. E isso vale especialmente para o momento de criar sua visão pessoal. Quanto tempo você deve dedicar a melhorar seus pontos fracos? Vai para pensar nisso? Você faz alguma coisa para melhorar o que você não gosta em você? Pela minha experiência, embora sem dúvida seja útil combater suas fraquezas, acho mais proveitoso se concentrar em aprimorar seus pontos fortes. Assim, cheguei à minha proporção ideal de 80-20. Isso significa que dedico 80% do meu tempo a desenvolver meus pontos fortes e apenas 20% a combater os meus pontos fracos. Deve ser muito entediante, às vezes, também você querer combater os pontos fracos o tempo todo. Aproveita as suas possibilidades, as suas qualidades e manda ver. A visão pessoal não serve apenas para nos desafiar e indicar a direção certa. Também é importante que as principais atividades que você executa, aquelas que conduzem à realização da sua visão pessoal, envolvam seus pontos fortes. Ao escrever, não sinta o mesmo fluxo que sentiria se eu estivesse dizendo as mesmas palavras para você num dos meus seminários. Embora eu veja o mesmo significado nas duas atividades, escrever e falar. Falar sempre foi natural para mim, enquanto nunca considerei minha visão pessoal. Desculpa, eu pulei aqui. Falar sempre foi natural para mim, enquanto eu nunca considerei a escrita um dos meus pontos fortes. É por isso que minha visão pessoal depende mais das minhas habilidades como palestrante do que das minhas habilidades como autor. Mas voltemos à análise SWOT. O próximo passo é anotar as oportunidades e ameaças. Quando pensamos nas oportunidades que temos na vida, começamos a ver melhor as possibilidades que o mundo oferece. Ao criar sua visão, é importante escolher apenas a oportunidade-chave de bater a porta na cara das demais. Uma das características mais importantes da visão pessoal é que ela pode ajudar você a combater a paralisia decisória e a selecionar as oportunidades mais importantes na tesoura aberta do potencial. Se você deixa várias outras portas abertas, acaba ficando menos satisfeito com a que escolheu. Portanto, feche intencionalmente a tesoura do potencial, para que seja mais fácil realizar seu potencial. Por exemplo, imagine que todo dia pensa em mudar para a Nova Zelândia, ou em trocar de emprego ou mesmo de parceiro. De maneira repetitiva, sua energia está sendo sugada. Entretanto, se você conseguir tomar uma decisão ao longo do prazo,
ou mesmo permanentemente, em vez de passar seus dias hesitando, vai conseguir se concentrar naquilo que definiu como importante. Então, analisar ameaças é necessário como medida preventiva. Devemos sempre pensar nos obstáculos que a vida pode colocar no nosso caminho. Na maior parte das vezes, ao fazer análise de SWOT, as pessoas simplesmente descobrem que não há nenhuma ameaça grave. Essa descoberta ajuda a reduzir as preocupações e a eliminar o medo do futuro, dando a elas uma sensação maior de segurança. Se você não tem certeza quanto a alguma parte da sua análise SWOT, não se preocupe, você poderá retornar a ela a qualquer momento. O objetivo dessa tarefa é fazê-lo pensar nesses 4 aspectos da vida para ajudá-lo a chegar à versão final da sua vida pessoal. Então, eu vou terminar por aqui, já são 19h58, e depois a gente faz a próxima leitura, tá certo? Muito obrigada por estarem me acompanhando, me falarem sobre a live, e espero que a gente já esteja logo para continuar a leitura desse livro, tá bom? Beijo e até mais!